Graça e paz, irmãos. Amém. A saudação correta seria: a paz seja convosco. Mas começaram com essa, nós vamos terminar com essa. Não é? As minhas primeiras palavras de gratidão ao pastor Maurício pela confiança, não é? Minha gratidão ao conselho também pela confiança. Que Deus esteja abençoando o ministério dos irmãos. Irmãos, eu quero pedir as orações da igreja por um dos nossos presbíteros que recentemente teve que tirar um olho. E a família é grande, vive de negócios, e quando o chefe para todo mundo. E a situação do nosso irmão Daniel é muito difícil. Eu estou de férias aqui, mas estou com o coração lá, porque a gente vive uma realidade completamente diferente da realidade dos irmãos. Então, que os irmãos orem por nós, especialmente pelo presbítero Daniel, que está passando por esses momentos difíceis e que vai recentemente submeter a uma plástica no olho para colocar um olho de vidro, não é? E já submeteu uma segunda operação, tirando algumas glândulas que está contaminada pelo tumor e, consequentemente, está deformando quase toda a sua face. E ele já não é muito bonito como eu, e aí vai piorando cada dia, né? Que Deus tenha misericórdia do irmão. Vamos abrir a palavra de Deus em 2 Coríntios. Eu vou ler apenas um versículo que já é muito conhecido dos irmãos. E eu tenho dito sempre, a nossa dificuldade é colocar o Evangelho na prática. Conhecer o Evangelho é fácil. Agora, colocá-lo na prática não é fácil. Versículo 17 do capítulo 5 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Abra a sua Bíblia, leia aí em silêncio, para depois ouvir a minha leitura. O texto sagrado diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e as que tudo se fez novo. Lamentavelmente, eu tenho disse ao pastor Maurício, que as nossas versões mudam bastante. E que muita gente vai receber um puxão de orelha, não é? Porque a Bíblia diz que nós não podemos mudar nem um Y nem um tio. E há muitas informações e muitas traduções que a gente percebe que deixa muito a desejar. Mas os catedráticos grandes fazem isto, e a gente vai driblando e manobrando, mas usando, na realidade, o texto que aproxima realmente da verdade da palavra de Deus. Em algumas versões não tem a palavra tudo. Não tem a palavra tudo. Não sei se a sua aí não tem. Mas o texto original tem a palavra tudo. Irmãos, é comum em nossos dias ouvirmos algumas expressões que elas entram na moda no dia a dia. A mídia joga e nós recebemos essas expressões como novo modelo econômico, novas leis, novos modelos de carro, nova moda para as novas gerações. Isso mostra
claramente que no coração das pessoas, nos nossos corações, existe um desejo de coisas novas. Todos nós gostamos de coisas novas. Até quando vamos casar. Não é? Eu mesmo escolhi uma mulher que tinha 20 anos e eu sou mais velho do que ela, 24. Só que quando eu escolhi, orei muito, mas no meu pensamento era casar com uma mulher mais nova para que ela pudesse cuidar de mim. Mas o negócio inverteu, eu estou cuidando dela. Espero que não aconteça nada e eu continue cuidando dela. Então, nós gostamos de roupa nova, gostamos de coisas novas, gostamos de casa nova, de carro novo. Todos nós gostamos. E a mídia aproveita o nosso gostar e joga. E nós vamos recebendo. Mas é interessante que a própria natureza se renova. A biologia diz que em nosso organismo há tecidos que se renovam constantemente. Então, cada um de nós nos renovamos constantemente. O texto que eu li diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fizeram novas. Eu estou lendo na edição corrigida e revisada, fiel ao texto original. Então, a expressão "e assim" indica que este versículo apresenta uma conclusão baseada em versículos anteriores. Então, o meu temor e o seu temor, que devemos ter do Senhor, é o medo de nos comparecer perante Deus e ter a vida exposta e avaliada. A Bíblia diz que todos nós iremos comparecer diante do tribunal da justiça de Deus para responder por tudo que nós vamos fazer aqui nesta vida. Então, há um temor, há um medo em nós, neste campo, de que um dia estaremos na presença do Senhor e seremos avaliados. Mas quando a Bíblia diz a expressão "tudo se fez novo", Paulo está chamando a responsabilidade da igreja para vivermos de tal forma que nós possamos colocar Cristo como modelo. Às vezes nós queremos colocar pessoas, mas elas falham. Agora, quando nós aprendemos a colocar Cristo como modelo da nossa vida, aí a coisa funciona. Eu me lembro que eu tinha uma ovelha, que ela dizia assim: pastor, se fulano de tal não for salvo, ninguém da nossa igreja vai ser salvo. E com 3 meses depois, esse pastor caiu. Aí eu fui na casa da irmã e disse: irmã, e agora? O pastor caiu. A nossa situação está melhor do que a dele. E a irmã disse: eu disse, irmã, o nosso modelo é Cristo. Receba Cristo como modelo. Pessoas não podem ser modelo de ninguém. Porque um dia ele poderá cair e você vai ficar decepcionado. Correto, irmãos? Aí eu faço como o bispo Macedo: sim ou não? É? Então as coisas antigas já passaram. Hoje tem um pastor pela manhã que conhece muito o Novo Testamento, exegese, mas na minha pequena exegese desse texto aqui, o tempo auristo indica mudança decisiva produzida pelo conhecimento do Evangelho. O que é que o texto quer nos dizer? É que nós precisamos conhecer o Evangelho e que esse conhecimento não fique apenas intelectual, mas que ele desça ao coração
e traga para nós influência, que nós possamos ser influenciados pela palavra, pelo Evangelho. Porque muitas vezes o Evangelho em nós fica apenas na periferia, não é? Eu estou lendo um livro do pastor Silas Malafaia. Se você para olhar para o pastor Silas, é uma enciclopédia em matéria de conhecimento bíblico. Mas ele interpreta o capítulo 4 de Mateus, falando sobre Satanás. E ele diz que Satanás é onisciente. Imagine, meu irmão. Satanás é onisciente. O homem é conhecido mundialmente. Está na televisão todos os domingos. É uma enciclopédia em matéria de conhecimento bíblico. E diz uma heresia dessa que Satanás é onisciente. Eu não sei como é a exegese que ele fez. E nem quero saber. Então, irmãos, a expressão assim indica, não é, que nós precisamos conhecer com profundidade o Evangelho. Porque isso vai fazer bem a nossa estrutura biológica, vai fazer bem a nossa estrutura emocional, física e espiritual. Nós precisamos ter um equilíbrio emocional e espiritual para andarmos nos caminhos do Senhor, porque senão nós vamos viver como o ímpio, sendo crente, vivendo como ímpio. Eu tenho um culto de oração nas quartas-feiras, que os irmãos têm tanto problema de, meu Deus, por que os irmãos têm tanto problema? E eu convido as pessoas para estar conosco lá, as pessoas vêm e saem e dizem, pastor, nunca pensei que os crentes tinham tanto problema. Eu tenho medo do que ele. Tem um irmão que chora, que derrama lágrimas, de tanto problema. Eu fico perguntando qual é a valia, qual a validade desse Deus que nós temos e confiamos. Porque no momento de oração estamos apresentando somente problemas. E problemas sérios. Que eu não posso nem dizer para os irmãos aqui. Então, irmãos, a Bíblia diz, e eis que tudo se fez novo. É um tempo auristo, e agora vem um tempo perfeito, que indica resultados permanentes da nova vida com Cristo. Aqui entra a graça de Deus. Aqui mostra que Deus é gracioso. Quando o pastor falava pela manhã, eu dizia, pastor, se não for a graça de Deus, nós estamos desgraçados. Porque tudo que nós fazemos contraria a vontade de Deus. Nós temos vários comportamentos diante de Deus. E esses comportamentos, às vezes, irmãos, tumultuam o nosso conhecimento do Evangelho. Mas a graça de Deus aqui é uma graça que transforma, trazendo um novo estilo de vida. É que nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos crescendo cada dia. Eu conheço pessoas no Evangelho há 30 anos que não cresceu, continua não. Eles continuam praticando os mesmos problemas que praticavam há 30 anos hoje. Não desenvolveu, não cresceu. E eu tenho certeza que todos os pastores veem isso. Então, irmãos, nós precisamos crescer, edificando em Cristo Jesus, tendo um novo estilo de vida. E agora eu vou entrar diretamente no texto quando ele diz, logo no início, nova criatura é. Ele não está dizendo nova criatura será, mas nova criatura é. A Igreja Católica Romana criou o purgatório. Sabe para quê? Para melhorar a situação dos seus fiéis. Para criar no coração esperança futura. Esquecendo que a igreja, o Evangelho de Deus, é a única experiência presente. O Evangelho não tem experiência futura nem passado. O Evangelho, a experiência do Evangelho é presente. Quando o Espírito Santo toca em nosso coração, em nossa mente, a experiência é presente.
Mas a Igreja Católica Romana criou esse purgatório para criar uma esperança, uma futura esperança, para amenizar o sofrimento. Mas a experiência do Evangelho é presente. Os espíritas também criaram a reencarnação, dizendo que a pessoa morre e volta melhor. Ah, se voltasse. Não era? Era muito bom. E você olha para o mundo assim e não vê nada melhor. E não sei como é que esses homens estudam tanto e trazem essas ideias esdrúxulas, dizendo que o homem morre e volta melhor. Eu não entendo. Então, o que é uma nova criatura? Pense comigo. O que é uma nova criatura? A Bíblia diz, irmãos, em Ezequiel 36, 26, que nova criatura é aquela pessoa que tem um novo coração. O texto diz: dá-vos-ei coração novo. Então é aquele coração que sabe perdoar, é aquele coração que sabe relacionar, é aquele coração que tira ameno muitas coisas. É por isso que os casamentos muitas vezes não dão certo no meio evangélico, porque nós não temos um coração novo, aquele coração que perdoa, aquele coração que procura entender a outra pessoa, aquele coração que possa sofrer ao lado daquela pessoa. Eu estava lendo uma revista que o ano passado 30 e tantos pastores presbiterianos divorciaram. E se você vê o motivo do divórcio, se você vê o motivo, se eu conhecesse esses pastores, você não é crente, nunca foi crente, você nunca foi convertido, porque são coisas banais, coisas pequenas. Então, quando Ezequiel diz, dá-vos-ei um coração novo, é um coração novo mesmo, meu irmão, não tem aqui exegese não, é mudança de vida, é ter uma nova mente, é ter uma nova mente. Por isso que na carta de Paulo aos Filipenses, Paulo esclarece isso com muita maestria. Ele disse: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, deve ocupar o nosso coração. Então, se não acontece isso, está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. E Paulo, continuando escrevendo em 1 Coríntios 2,16, ele diz: nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Então é preciso, irmãos, a gente parar para avaliar o meu cristianismo, a minha vida cristã. E continua, é ter um novo alvo. O mesmo Paulo, na sua carta aos Filipenses 1:21, ele diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo está dizendo o seguinte: por causa do Evangelho, eu dou a minha vida. Por causa do Evangelho, eu me entrego. E se a gente olhar, irmãos, não é isso que acontece no meio do povo de Deus. Mas a Bíblia está nos ensinando de maneira correta. E continua o texto: é ter novos propósitos. E lá na carta do evangelista João 8:11, você vai encontrar Jesus Cristo dialogando com a mulher adúltera. E Jesus Cristo começa a conversar com aquela mulher, pergunta sobre os seus acusadores. E naquele diálogo, Jesus disse para aquela mulher: olha, vai e não peques mais. Só isso Jesus disse. Na minha mente, na sua mente, quando você lê o texto, o que aparece primeiro na nossa concepção é que Jesus Cristo ia chamar aquela mulher e dar uma repreensão. Mas Jesus não deu. Jesus disse: vai e não peques mais. O que a Bíblia quer nos mostrar
é que uma nova criatura é alguém que já experimentou da graça regeneradora, é alguém que já nasceu de novo. E aquela mulher saiu dali com novos pensamentos, não precisou repreensão. Vai e não peques mais. Em segundo lugar, o texto nos mostra que as coisas velhas já passaram. Eu digo sempre que há crentes que não conseguem deixar os hábitos dos velhos pecados. Há muita gente que não consegue abandonar os velhos pecados. E isso prejudica a nossa vida cristã, e isso prejudica o reino de Deus, e isso prejudica a igreja. Então, irmãos, eu estou com um livro aqui. Eu não sei porque o Papa da Igreja Presbiteriana não distribui esse livro para os crentes comuns. De pastor a pastor. Olha o que eu estou dizendo. Olha, quem está dizendo aqui é o Papa, viu? Hernando Dias Lopes. Olha o que ele diz. Em tempos de outrora, ao simples fato de alguém apresentar-se como pastor, as portas se abriam. Hoje portas se fecham. Conheço colegas, pastores, que foram impedidos de concretizar a compra de um veículo financiado, depois que investigaram a sua vida. Olhe bem, no meio do povo de Deus, pregador do Evangelho. Em um passado não muito distante, quando uma jovem se candidatava para se casar com um pastor, isso era como se fosse um passaporte para um casamento feliz. Hoje é um contrato de risco. Hoje é um contrato de risco. Uma pesquisa feita recentemente no Brasil apontou os políticos e polícia e pastores como as 3 classes mais desacreditadas do Brasil. Uma situação difícil. Ou a gente toma uma posição diante do Senhor para viver um cristianismo correto, justo, certo, ou então a igreja vai viver sofrendo a vida toda. Está aqui escrito para o Brasil todo. E tem coisas aqui mais sérias. Então, o verdadeiro crente não pode entrar na onda da mídia. Não pode entrar na onda da mídia. Eu vou contar aqui uma historinha para você desopilar a mente. Nós recebemos um pastor jubilado, agora, recentemente. E esse pastor, 80 e poucos anos, já tremendo, mas ele disse que o pastor dos nossos dias tem que ser pastor moderno. Moderno. Quando o presbitério terminou, eu fui despedir do irmão, pedi seu telefone. Meu irmão, Hermes, me deu seu telefone para a gente comunicar. Nós somos os 2 pastores jubilados. Precisamos conversar mais. E ele disse, o senhor tem e-mail? Eu disse, não mexo com isso não. O senhor tem Hi-Fi? Eu digo, pior, eu tenho Dorflex. E não Hi-Fi. Mas irmão, o homem está tremendo, meu irmão, não sabe nem mexer, mas nada. Imagine, influenciado pela mídia. Eu digo, meu irmão, o senhor já está vendo a Canaã. Nós já estamos enxergando em Canaã, estamos nas portas, meu irmão. Então não me pergunta se eu tenho Hi-Fi, eu tenho Dorflex. Está entendendo? Mas ele está lá, um celular desse tamanho, o dia todo. Meu Deus, homem jubilado, já caindo das pernas, pior do que eu, ainda está atrás de Hi-Fi. Mas, então, irmãos, estamos vivendo a superficialidade do Evangelho. Tudo agora é relativo. A minha mocidade diz, pastor, o senhor está muito para trás. Tudo agora é relativo. Não é? Eu passo lá em frente do shopping Difusora, está uma moça de uma igreja, dirigente do conjunto vocal da igreja, cantando numa sorveteria. Música do mundo.
Eu parei e fiquei olhando, meu Jesus, onde é que nós estamos? Numa igreja grande. Canta muito bem. Então, irmãos, para muita gente está tudo relativo. Mas esse não é o evangelho que está nas Escrituras, não é o evangelho que Paulo pregou. O evangelho hoje está sofrendo porque a sua meta não é mais santidade. A Bíblia mostra que Deus pede a cada um de nós santidade. Mas a meta hoje não é santidade. A meta hoje são outras coisas. Mas o que Deus pede de cada um de nós: sede santo, porque eu sou santo. É o que Deus pede. Hoje não se vê falar em santificação. Então, irmãos, o evangelho está sendo pregado no Brasil hoje, no mundo, é um outro evangelho completamente diferente. Completamente diferente. Eu tenho um irmão da minha igreja que tem uma academia. E eu vou lá evangelizar de vez em quando. E, irmãos, eu vejo cada coisa. Irmãos com 60 anos fazendo academia. Para quê, meu Deus? Me diz, meu irmão. Me diz uma mulher com 70 anos fazendo academia. Para quê? Já caiu tudo, criatura. Não vai subir mais, não. Eu digo, minha irmã, a senhora está embelezando o corpo, estragando o coração, criatura. Meça a sua pressão para você ver. Mas está lá, meu filho. Está lá, para ficar bonita. Então o negócio hoje é ficar bonito. Irmãos, os crentes estão gastando hoje mais em boniteza do que outra coisa. A minha esposa manda eu comprar um remédio, compra genérico, que é mais barato. Agora, quando vai fazer a chapinha, é na melhor cabeleireira. 45. E não está caro. Agora, o remédio tem que ser genérico e barato. Você já pensou? E é todo sábado. Eu digo, minha filha, você está do mesmo jeito. Mas tem que fazer a chapinha. Tem que fazer o puxa-puxa. Está entendendo? E está gastando dinheiro. E está investindo no corpo para ver se melhora. E está pior. E está ficando pior. Eu digo, minha filha, eu gosto de você assim mesmo, criatura. Deixa de besteira. Ela sai 7 horas para o trabalho. E eu já estou acordado. E ela passou assim, olhou para mim e disse assim: estou sentindo uma mulher abandonada. Eu disse, só não lhe dou um tabefe por causa da Lei Maria da Penha. Eu passo o dia todo em casa. O dia todo. Eu vou para a fila de banco, para a fila de todo lugar. O dia todo sofrendo por causa deles. 4 pessoas mandando eu pagar dívida, pagar conta. O dia todo. E a mulher disse que está abandonada. Tem quem entenda a mulher? É difícil demais. Hoje, se você quer manter no Evangelho, nós temos que orar mais. E é uma das reuniões menores da igreja. É a reunião menor. Irmãos, eu já mudei a escola dominical para vários horários. Já mudei o culto de oração do mesmo jeito. Eu disse ao conselho, meus irmãos, não sei o que fazer mais. Não sei. Porque todos os meios nós usamos. Começa o culto 6 horas para terminar 8. O irmão chega 6:30 e antes de terminar já está saindo. Correndo, com medo. Com medo. Eu digo, meu irmão, que Deus é esse que nós confessamos a Ele e temos medo? Vivemos com medo. E dizemos que servimos ao Senhor. E não podemos adorá-lo porque estamos com medo. Paulo exorta aos crentes que quando a igreja se faz amiga do mundo, ela se torna inimiga de Deus. Então, irmãos,
lamentavelmente, nós vivemos uma época em que as pessoas estão gastando mais com o corpo do que com a igreja e com a sua saúde. E continua Paulo escrevendo aos Colossenses, e ele diz: qualidade gera quantidade. Então, uma igreja saudável cresce. Bote isso no seu coração, na sua mente. Se a igreja estiver em paz, se a igreja estiver saudável, ela vai crescer naturalmente. Sabe por quê? Porque a igreja está perdendo a sua credibilidade, porque está afastando-se da verdade. No dia que nós vivermos a verdade do Evangelho, a igreja vai ficar saudável e a igreja vai crescer naturalmente. Essa é a visão que eu tenho. A igreja está perdendo a sua credibilidade também, porque está se misturando com o mundo. Eu gosto de trazer ilustração do meu rebanho. Eu vi os jovens cantando aqui, tão bonito. O dirigente do meu louvor usa um brinco. Eu digo: meu irmão, o que é que melhora em você esse brinco? Me diz. Mas é a moda. Eu digo: meu irmão, não vai cantar não. Aí o pai é presbítero, meu irmão, e o problema? Porque o pai não tem força sobre o filho. E aí ele não quer tirar o brinco e quer cantar de brinco. A outra dirigente do louvor veste uma roupa que você olha assim e diz: como é que ela entrou ali? Eu já vi perguntando: como é que vai sair? Em vez de sentar na frente para facilitar as coisas, senta lá atrás. Quando chama a líder do louvor, vem de lá para cá, não vem andando, vem esquipando. Porque o sapato é deste tamanho. Aí diz que não tem vaidade. Não é vaidosa. Irmãos, a igreja não vai andar, a igreja não vai crescer. Você pode pregar o como, você pode cair de pregar. Não vai. Porque a gente olha nas pessoas, não vê o Evangelho. O crente tem que ser transparente. Nós temos que olhar em nós e ver a palavra. E ver o Evangelho funcionar em nós. Por isso que a Bíblia nos chama de nova criatura. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. Isso significa que nós temos que andar segundo a agenda de Deus. E a agenda de Deus é pesada. A agenda de Deus é pesada. Porque a agenda de Deus nos mostra que nós temos que andar em unidade. Nós temos que andar em pureza. E nós só podemos alcançar isto para termos a vitória se isso for uma realidade na minha vida e na sua. Não tem outro caminho. Mas o texto continua: eis que tudo se fez novo. É uma expressão muito bela. Tudo. O que Deus faz é sempre completo. Deus não melhora ninguém 50%, Deus não melhora ninguém 90%, Deus não melhora ninguém 99%. Deus é completo, Ele faz a obra completa. Nós é que atrapalhamos o realizar de Deus na nossa vida, porque não queremos andar segundo a agenda de Deus, porque a agenda de Deus é pesada. E a gente não quer andar segundo a agência de Deus. A Bíblia diz tudo. Tudo, não é parte, mas é tudo. Então na Bíblia nós temos pessoas que Deus mudou até o nome. Você vai encontrar nos evangelhos que Deus mudou nomes de pessoas. Irmãos, isso é muito importante para a nossa vida, para o nosso caminhar. Então a expressão é tudo. E para que aconteça isso, nós temos que ter uma experiência de salvação concreta. Nós temos que ver que um mundo novo surgiu diante dos nossos olhos. Nós temos que perceber que Cristo é suficiente. Nós temos que sentir
que precisamos ter intimidade com Deus. Nós temos que perceber que temos que manter um relacionamento espiritual diariamente com o Senhor. E eu vou contar aqui uma ilustraçãozinha pequena, que está no capítulo 8 de Mateus, de 23 a 27. Abra o seu texto e olha para você ver. O texto fala de um momento interessante. E diz o texto que tudo estava correndo bem, muito bem. O texto mostra que houve milagres realizados, espíritos demoníacos sendo expulsados, enfermos sendo curados, pessoas sendo salvas pelo poder de Deus. E a Bíblia diz que Jesus resolve ir para Gadara, 8 quilômetros de mar adentro, atravessando o mar. E nesse intervalo, até aqui tudo bem, mas a Bíblia diz que Jesus dormia. Jesus dormia. Mas durante o trajeto, uma tempestade os assalta. Eles nunca imaginaram que os seus planos seriam frustrados. Agora, desespero, desesperança, eles saem da zona de conforto e só resta uma saída. E a Bíblia diz no versículo 25, eles chamaram pelo Senhor. Salva-nos, se não pereçamos. Eu quero mostrar esse texto para você ver a intimidade que esses apóstolos tinham com o Senhor. Jesus estava presente, eles estavam no mesmo barco. Quando a tempestade cai, desesperaram. É assim que está acontecendo com muita gente. Eu estou na igreja, cantando, pregando, louvando, né? Mas quando a tempestade vem, desmorona tudo. E aqui é preciso clamar pelo Senhor. E eles clamaram pelo Senhor. Irmãos, mostram um desconhecimento do poder de Deus claramente. Claramente. Quando termina tudo, eles perguntam: quem é este? Quem é este? Que até o mar e o vento lhe obedecem. Mas não convivia com ele? Meu irmão, será que está acontecendo com você a mesma coisa? Você cantando todos os dias, orando todos os dias, lendo a Bíblia todos os dias, mas quando a tempestade chega, desmorona tudo? Porque você não serve um Deus de poder. Aqui está o relato mostrando que Jesus vinha fazendo milagres. Mas no momento exato é preciso que eles convocam o mestre e peçam socorro. Isso é falta de comunhão com Deus, meu irmão. Eles eram apóstolos. Isso acontece conosco. Quando nós não temos comunhão com Deus, quando a tempestade chega, ao desespero, a angústia, a desesperança. E às vezes o nosso comportamento não parece nem ser crente. Nem de ser crente não parece. Li esse texto de propósito para mostrar aos irmãos como a gente precisa ter um melhor relacionamento com Deus, melhor comunhão com Deus. A vida do crente com Deus é diariamente, meu irmão. Porque quando as dificuldades chegarem, baterem na sua porta, porque bate, nós precisamos estar inteiros emocionalmente. Nós precisamos estar inteiros fisicamente. A nossa confiança em Deus não será abalada. Eu contava para minha irmã hoje. No começo do ministério, 12 anos, eu estava conversando com a minha esposa. Ela desmaiou. E desse desmaio foi a morte. E eu passei 6 meses. E eu perguntava a Deus: meu Deus, por que logo comigo? Eu estou começando agora. Meus irmãos, quase eu entro em pânico. Eu dizia, eu cometi muitos pecados naquela época. Eu dizia: Deus, tanta gente velha boa não morrer, não morre. E o Senhor vai matar minha esposa com 35 anos. Eu acordava meia-noite desesperado. Meu Deus, o que é que eu vou fazer com uma menina de 4 anos e 7? Mas, irmãos, com essa experiência eu aprendi a ter comunhão com Deus. A casa pode cair hoje, eu estou de pé.
A tempestade pode derribar, eu estou de pé. Porque eu aprendi a estar em comunhão com meu Deus diariamente. Eu procuro estar firme, inteiro, emocionalmente, cada dia. Eu quase vou sendo assaltado recentemente, lá no meu bairro de Salgado, evangelizando, 10 horas da noite, saí da casa da irmã, e 3 rapazes me enfrentaram. E eu comecei a dialogar com eles. Aí foi que eu vi que eu estou bem fisicamente. Lutei com um, o outro quase me pega e eu escapei. Irmão, corri quase 1 quilômetro. Não preciso fazer exame de coração. Estou bom todo. E um deles disse assim: gorô. Pensava que ia pegar o velho. Gorô. Não pegaram, não. Então, irmãos, eu preciso estar inteiro todos os dias emocionalmente, porque as coisas acontecem. Elas vêm repentinamente. Esses apóstolos não esperavam isto. E estava tudo bem. Surge uma tempestade. E aí eu pergunto: está tudo bem? Está tudo bem, não está? Está. Mas a qualquer momento a tempestade pode vir. Você está emocionalmente inteiro para enfrentar os vendavais da vida? Você está pronto fisicamente, emocionalmente? A sua confiança está inteira em Deus para receber os impactos deste mundo violento? O Evangelho nos dá know-how, o Evangelho nos dá segurança. Então, enquanto nós não estivermos firmes neste Evangelho de poder, a nossa vida vai ser sempre volúvel, sempre enfraquecida, sempre subindo e descendo. E a gente não vai saber nunca quando estamos firmes no Senhor. Mas em quarto lugar, o texto diz: se alguém está em Cristo. Tudo que nós vimos até aqui é preciso estar em Cristo. Só é possível com base na pessoa de Jesus Cristo. Por isso o texto é muito claro: se alguém está em Cristo. Precisamos estar em Cristo. Não é estar na religião, não é estar na igreja, mas é estar em Cristo. Esse irmão Daniel começou o ano muito bem. Final de ano, vendendo muito. E ele chegava na igreja, irmãos, agradecendo a Deus porque tinha vendido 6, 7 mil reais. Chega o problema no final do ano. O irmão sente uma pequena dor. Uma pequena dor. E era um tumor maligno. Todos nós começamos o ano novo cheios de expectativas, tenho certeza. Todos aqui. Todos nós começamos o ano esperançoso de que nossos sonhos serão realizados e concretizados. Todos nós começamos o ano estabelecendo metas. O pastor Maria nesse tanto aí. Porém, precisamos estar preparados. Precisamos estar em Cristo. Presta atenção. Quando nós honramos a Deus, Deus nos honra. Essa é a experiência que eu tenho. Terminei o meu ministério assim. Se você aprender a honrar a Deus, Deus vai lhe honrar. Eu disse para uma sobrinha minha agora, à tardezinha. Diz, meus irmãos, quando nós honramos a Deus e somos fiéis ao Senhor, até as coisas que a gente faz errada, Deus acerta. E é essa experiência que eu tenho tido. Então, meu irmão, que nesta noite, esse texto que nós tentamos passar para o irmão, seja uma realidade em sua vida. Que você seja, na realidade, uma nova criatura. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Agora é novo mesmo, é tudo mesmo. Não é partes, mas é tudo mesmo. Porque há muita gente na igreja que não está em Cristo. Está na igreja,
mas não está em Cristo. E estar na igreja não é suficiente. E eu oro a Deus que nesta noite você possa ter uma experiência pessoal com Deus. Porque nessa experiência pessoal com Deus, você pode mudar o curso da sua vida e da sua vida cristã. Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver um evangelho autêntico. E que as pessoas possam olhar para nós e dizer assim: eu conheço um crente. E que naquele momento de você falar e de pregar, você prega com audácia, com confiança, não é? E não vacilando. Porque na hora que você estiver pregando por aí, vai aparecer muitas novidades. E você precisa estar seguro em Cristo. Porque senão a sua casa desmorona. E Deus nos leve em paz e nos dê forças para que a nossa vida cristã seja uma realidade, de fato. E que a nossa vida seja um chamamento para as outras pessoas que convivem comigo. O meu vizinho, meus colegas de trabalho, possa ver na nossa vida o Cristo que é o modelo para cada um de nós. Amém? Que Deus nos abençoe.